Olá, meus queridos e queridas, filhos e filhas de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui reunidos nesse canal tão bonito, tão bom que Deus nos deu, tão abençoado. E hoje nós vamos, pessoal, entrar num assunto muito poderoso, um assunto muito forte, um assunto que vai impactar cada um de vocês. Eu falo para vocês que não pule esse vídeo. Fica aí, fique atento, abra os ouvidos, fique atento, abra os seus olhos, abra o seu coração para as palavras que vão ser ditas aqui, que vem do próprio Jesus para nós. Irmãos, muitas vezes eu tenho certeza que você já se perguntou, por que eu estou sofrendo, por que as coisas estão acontecendo, por que tem coisas erradas na minha vida, por que isso, por que aquilo, e hoje você vai ter explicação, mas para isso tem que estar com os ouvidos atentos, com os olhos atentos, com o coração aberto para ouvir. Fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem é seu maior inimigo? Maior inimigo, aquele que atrapalha a sua vida, que prejudica você. E vou adiantando, não é o diabo. Não é o diabo. Tem um outro que faz mais estrago do que o próprio diabo na sua vida. Quer saber quem é? Muito bem, vocês vão saber. Só que hoje nós vamos fazer diferente. Irmãos e irmãs, muitas pessoas têm assistido esses vídeos que eu tenho colocado, que eu faço com todo carinho, com todo amor. Eu oro antes, eu procuro, enfim, eu faço toda a minha parte. Mas tem uma segunda parte que cabe a vocês fazerem. O objetivo desses vídeos é dividir, é chegar a muitas pessoas, a maior parte de pessoas que Deus colocar, ilimitado mesmo. Pode chegar a muitas pessoas, e muitas pessoas estão precisando, muito, muito mesmo, de palavra, de orientação, de coisas de Deus, porque as palavras de Deus é que faz a diferença na vida das pessoas. Então, para isso, eu preciso que vocês divulguem. E como assim? Não adianta apenas vocês assistirem. Assistir é bom, mas é bom somente para vocês. Me ajude a divulgar essa palavra, ajude a Jesus a divulgar essa palavra, ajude a Deus a divulgar essa palavra. Se inscreva no canal. É importantíssimo que você se inscreva, porque se você se inscrever, se você dar o like, se você compartilhar, se você comentar, você vai estar ajudando a divulgar as palavras que chegam até vocês. Você vai levar a sua palavra, essa mesma palavra que você está ouvindo, você vai ajudar outras pessoas que vocês nem conhecem. Ou se você compartilhar com pessoas que vocês conhecem, as pessoas que vocês escolherem. Mas para isso é importantíssimo, se inscreva. Porque se você não se inscrever, o YouTube não vai divulgar. O YouTube funciona da seguinte forma: quanto mais pessoas se inscrevem, dá likes, faz comentário e compartilham, mais o YouTube vai divulgar automaticamente para outras pessoas. Se você não compartilhar, se você não dar like, se você não se inscrever, se você não fizer nada, essa palavra vai ficar aí só para você. Então vamos dividir a palavra, tá bom? Eu me esforço bastante, gente, para levar essas palavras a vocês. Agora eu peço para vocês que também me ajudem a divulgar as palavras. Então dá uma paradinha aí, dá uma paradinha agora. Vai esse botãozinho aí, se inscreva, deixe seu like. Depois, se você quiser, você faz um comentário aí, fala um amém e também divida com as pessoas que você gosta, tá bom? Vamos falar então hoje a respeito desse inimigo. Que inimigo é esse? Né? É o inimigo culpado dos seus problemas. Irmãos, nós sabemos que Deus nos ama, certo? Ele já provou isso e continua provando. Primeiro porque Ele nos criou o mundo, criou todas as coisas que existem. Depois Ele viu o sofrimento das pessoas aqui, a falta de compreensão das pessoas, a falta de conhecimento das pessoas. E Ele mandou Jesus, o Filho unigênito dele. Mandou Jesus, tirou Jesus lá do céu, né? Jesus, Rei do céu, foi mandado para essa terra para fazer um sacrifício e nos dar o exemplo. Então a maior expressão de amor que Deus poderia fazer para nós é mandar Jesus para nós, e a segunda expressão maior de Deus para nós é colocar a palavra dele à nossa disposição. Palavra essa que está chegando até vocês nesse momento. Nós temos a Bíblia, o manual da vida, para nos levar ao conhecimento profundo das coisas de Deus, e para isso nós temos que prestar atenção, nós temos que nos ligar. Lembra que eu falei para vocês a respeito do maior inimigo? Mas antes de chegar nele, nós vamos estar lendo aqui o que a palavra de Deus fala. Vocês vão compreender tudo que eu vou falar. Com certeza vai ter muita clareza nessas explicações.
Hoje nós vamos estar estudando Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 12. E diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Então Jesus estava na praia, sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao lado dele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Então Jesus viu aquela multidão que veio ali para ouvir ele, para ver os milagres que ele fazia. Jesus pegou, saiu da praia e subiu no barquinho que estava ancorado logo mais. E falava do barco para todas as pessoas que estavam na praia de frente com ele. Então ele aproveitava o vento que vinha do mar, que levava as palavras dele. E ele dizia assim: falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Ele usou uma palavra, uma comparação de um semeador. Pegou um saquinho de semeador, pegou um saquinho de sementes e saiu a semear, lançar sementes. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Enquanto ele semeava, caiu algumas coisas no meio da estrada, onde ele estava pisando, onde as pessoas passavam, né? E vieram as aves e comeram. Então aquelas sementes morreram, não frutificaram, porque as aves comeram, caiu em lugar ruim. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. Uma parte caiu no meio das pedras, e elas frutificaram, elas saíram, nasceu a plantinha, mas logo se queimou, porque não tinha raiz, que era muito raso. O sol queimou ela, também não deu nada essa semente, morreu a semente também. E a outra caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E a outra que caiu na terra boa, que foi semeado, ela deu muitos frutos, 60, 30, 100. Então multiplicou-se muitas vezes. Cada semente que caía naquela terra boa, nascia uma planta, essa planta dava muitos frutos. E muitas pessoas eram alimentadas por esses frutos, né? E o que Jesus quer dizer com isso? Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É o que eu falo para vocês, preste atenção. E acercando dele os discípulos, disseram-lhe: por que fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o mistério dos céus, mas a eles não lhe é dado. Os discípulos perguntaram para ele: mas mestre, por que o senhor faz comparação das coisas de Deus com parábolas, com a história do semeador, por exemplo? Ele falou assim, e Jesus respondeu: porque a vocês é dado o conhecimento das coisas de Deus, do reino dos céus, mas nem todo mundo vai chegar. E por que não? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Uma palavra muito forte. Ele disse: porque a terra que cai em má, a semente que cai em terra ruim, no meio das pedras, no meio dos espinhos, à beira do caminho, e morrem, são as sementes que as pessoas não dão valor. E a semente que cai em terra boa é a semente que cai e as pessoas prestam atenção na palavra, aprendem e aplicam sobre a vida delas. A esse é dado os mistérios do reino de Deus. Então tem pessoas que nesse exato momento tá olhando esse vídeo que eu estou falando para vocês, e tá doido de vontade de pular esse vídeo, se é que já não pulou. Então ela não deu valor, ela não valorizou a palavra de Deus, ela não está valorizando a palavra de Deus. E você que está aí, está prestando atenção, está tentando compreender, falando: é interessante, eu quero aprender as coisas de Deus. Você é a terra boa, e Deus promete que para você que está interessado nas coisas de Deus, é permitido para vocês conhecer os mistérios do reino de Deus. É permitido para você ter a informação necessária para que você aplique seus direitos, porque nós temos direitos, Deus nos deu direitos, só que para nós termos nossos direitos, é preciso que nós saibamos nossos direitos. Como nós vamos reivindicar direitos se nós não sabemos quais são nossos direitos? Então nós temos que aprender. E aprender como? Com a palavra de Deus, através das pregações, através da Bíblia, através das palavras, através dos cultos na igreja. É onde nós aprendemos as coisas de Deus, para aplicarmos na nossa vida. Porque nossa vida está passando, nós estamos gastando nossos dias. E como nós estamos gastando nossos dias? Da mesma forma que esse semeador. Ele estava jogando semente, mas como ele estava, na onde ele estava jogando semente? Como ele estava gastando essas sementes? Porque a semente tem custo. Ele jogava em terra ruim, não dava nada, mas quando ele acertava a terra boa, aí sim, florescia. E talvez eu esteja falando para você, e você está ouvindo essa palavra de Deus, e você vai aplicar a palavra de Deus na sua vida, e você vai aprender muito mais que eu até, e você vai sair divulgando a palavra de Deus, e você vai ganhar muitas almas.
Porque as sementes são a palavra. E os frutos são as almas ganhas para Jesus. Você quer quer que sua alma seja ganha para Jesus? A sua própria alma? Então preste atenção. Lembra que eu falei para vocês do maior inimigo? Teve uma pregação que eu fiz uma vez na igreja, sabe? Foi muito interessante. Deus me inspirou e eu peguei uma caixa de sapato e coloquei um objeto ali. E falei para as pessoas que estavam no culto, falei, cada um de vocês hoje vão conhecer seu maior inimigo. Vocês vão ficar frente a frente com o seu maior inimigo. Vocês vão olhar seu maior inimigo cara a cara. E ele está dentro dessa caixa, né? Então eu agucei a curiosidade de cada um deles. E eles se perguntavam, mas que inimigo é esse? Quem é o meu maior inimigo? Será que é o diabo? Será que o diabo está dentro da caixa? Né? Estou brincando. Mas é a verdade que aguçou a curiosidade deles. Então eles ficaram curiosos. Quem é meu inimigo? E foi feita uma fila e cada um vinha e olhava dentro da caixa. Olhava, se espantava e saía pensativo dali. Meu maior inimigo é esse? Sim, seu maior inimigo é esse. E todas as pessoas olharam dentro daquela caixa. E o que tinha dentro daquela caixa? Um espelho. Então cada vez que a pessoa olhava dentro da caixa, refletia ela mesma. E por que isso? Porque o maior inimigo nosso, o que mais nos prejudica, somos nós mesmos. Porque nós temos o poder da decisão. Nós temos o livre-arbítrio. O diabo é nosso inimigo das nossas almas, mas ele está limitado. Ele não pode fazer o que ele quiser, somente com a autorização de Deus. Mas nós temos o livre-arbítrio para nós fazermos o que quisermos nas nossas vidas. E muitas vezes nós fazemos coisas erradas nas nossas vidas. Então o maior inimigo somos nós mesmos. Nós decidimos o que nós queremos, o que nós não queremos. E nós somos livres para fazer o bem ou o mal. E muitas vezes nós nos prejudicamos, porque fazemos coisas ruins, coisas erradas. Por que muitas pessoas encarceradas na cadeia? Por quê? Porque elas fizeram coisa ruim. E por que elas fizeram coisa ruim? Porque elas decidiram fazer essa coisa ruim. E por que elas fizeram essa coisa ruim? Existe um inimigo nosso que se chama sabotador. Sabotador. Guarda essa palavra. Sabotador. Sabotador é aquele que atrapalha, que estraga, que prejudica, que interfere na coisa boa, tornando uma coisa ruim. É como se uma pessoa estivesse fazendo uma casa e fosse alguém lá e ruísse todas as fundações da casa. Então essa casa vai cair, porque o sabotador foi lá e estragou tudo. E esse sabotador habita dentro de nós. Irmãos, queridos e queridas, eu vou fazer uma pergunta interessante para vocês. Seja sincero, o que vocês preferem? Trabalhar, ganhar o dia, ganhar o pão honestamente? Ou ficar na casa assistindo televisão deitado no sofá? Se você for sincero, você vai falar, eu prefiro ficar deitado no sofá. Mas eu tenho que trabalhar, porque eu preciso do dinheiro, eu tenho custos para pagar, eu tenho compromissos para honrar. Sim, é verdade, todos nós temos. Então nós temos esse poder de decisão. Nosso corpo, ele quer ficar assistindo televisão, ele quer ficar deitado no sofá. E nosso raciocínio, nosso intelecto, nosso senso de responsabilidade fala, não, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que acordar cedo e ir trabalhar. Não é o que eu quero fazer, mas é o que eu tenho que fazer. E isso tem que se aplicar na lei de Deus. Porque se eu perguntar para vocês, o que é mais gostoso, ficar na casa assistindo televisão ou ir num culto, na igreja assistir um culto, vocês vão falar para mim que se você for sincero, você vai falar, eu preferiria ficar assistindo televisão. E muitas pessoas preferem e ficam assistindo televisão. Cada um decide o que é. É o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio nos leva a lugares perigosos e ruins. Porque o tempo está passando. Os anos estão passando. Nós estamos passando. Nossa vida está... Cada dia que passa é um dia menos nas nossas vidas. E a nossa atitude nessa vida aqui é o que vai determinar, o nosso futuro com Deus. Ou não. Quando eu falo não, é porque nem todos vão estar com Deus. Aqui a palavra diz o seguinte, quem tem ouvidos, vocês viram aqui no finalzinho aqui, vamos ler novamente. Todo aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Aquele que tem o quê? Fé. Aqueles que têm fé, quanto mais fé você tem, mais você vai aprender, mais você vai gostar das coisas de Deus, e mais você vai crescer espiritualmente. E aquele que não tem, vai perder a fé, até a pouquinha de fé que ele tem vai morrer, e ele não vai ter nada. É a palavra de Deus, não sou eu que estou inventando, é a palavra de Deus. E se você quer ter uma vida boa, relacionamento bom com Deus,
você tem que aprender as coisas. Porque você tem direitos, irmãos. Nós temos direitos. Deus nos deu direitos. Mas para que nós exerçamos reivindiquemos nossos direitos, nós temos que conhecer nossos direitos. Nós temos que aprender. Se você sabe, aprenda mais. Leia mais a Bíblia. Aprenda mais as coisas de Deus. A palavra diz que a vocês é dado, aqui no versículo 13, no versículo 12. Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. O reino dos céus está na onde? Está na palavra de Deus. Ele nos dá, ele nos explica, ele nos ensina como funcionam as coisas de Deus. Ele nos explica e nos ensina. E nós aprendemos e aplicamos. Ou não. Se eu aplico na minha vida o poder da fé, o poder de ser leal a Deus, de fazer as coisas boas, a minha vida vai ser melhor do que aquele que está fazendo tudo errado. Que está fazendo... que não sabe o que está fazendo na verdade. Porque ele não conhece. Então está aqui, a palavra de Deus. Essa é a semente. Essa é a semente. A semente é a palavra de Deus. Eu estou jogando sementes nesse momento. E essa semente está caindo no coração de pessoas que estão dando valor para a palavra e talvez para outro que simplesmente não está valorizando absolutamente nada. Essa que está dando valor para a palavra vai aprender, vai aplicar, vai ler mais a Bíblia, vai aprender mais as coisas de Deus e vai ter uma vida muito melhor e vai ter o futuro celestial morando com Jesus e morando comigo também, que eu vou estar lá. E aquelas que não estão dando valor, não se importam, elas também vão pagar o preço. Tá bom, meus queridos? Uma palavra forte, poderosa, irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, obrigado por vocês chegarem até aqui. Ficou muito claro o quão importante é que vocês se inscrevam, né? Se você não se inscreveu, se inscreva agora, para você não esquecer. Deixe seu like, tá bom? Divida aí com os seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que você ama, que você quer ver morando com você lá no céu. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus, fique na paz. Tchau.